a mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como feitos filhos de Deus. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abrindo as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Vamos ler o versículo 21 e vamos tratar deste assunto hoje, com a ajuda do Senhor, o sangue de Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 21. Vamos ler este versículo e em seguida vamos ter uma palavra de oração rogando o socorro do Espírito Santo que nos auxilie nessa ministração, porque foi Ele quem inspirou a palavra e somente Ele tem o poder e a capacidade para interpretar as Escrituras para nós. Então vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vamos agora, nesse momento, ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós nos prostramos diante da Tua palavra, tão poderosa, edificante, vivificante. Rogamos a Ti, Pai, para que Tu abras o nosso coração, o nosso entendimento e nos dê a visão espiritual deste assunto tão importante, o sangue de Cristo. Que nós sejamos edificados, que nós, com a Tua ajuda, possamos conhecê-lo melhor, para então segui-lo mais de perto. Ensina-nos, ó Pai, pelo Teu sangue, a entrar numa comunhão íntima com a pessoa de Cristo. Nós desejamos a Ele, queremos conhecê-lo. Coloca sede em nosso coração para Te buscar. Queremos que a nossa alma tenha sede de Ti, do Deus verdadeiro. Ó meu Pai, não permita que nenhuma dúvida venha pairar na mente e corações dos nossos amados que nos escutam nesta manhã. Faça isso, meu Pai, por misericórdia. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. Amém. Queridos irmãos, nesse texto de Gênesis, capítulo 3, verso 21, onde nós lemos que o Senhor fez vestimenta de peles, então aqui nós vamos observar dentro da palavra de Deus, que nesse versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, é o primeiro lugar na Bíblia onde fala do derramamento de sangue. O primeiro derramamento de sangue na palavra de Deus é em Gênesis 3, verso 21. Que o Senhor fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Então, se fez vestimenta de peles, nós entendemos que o Senhor teve que matar um animalzinho para tirar a pele e teve derramamento de sangue. E nós sabemos que não existe nenhuma possibilidade dos nossos pecados serem perdoados, lavados e purificados, a não ser pelo sangue de Cristo. Então está tão claro aqui, dentro da palavra de Deus, porque lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, a palavra fala que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Adão e Eva, eles pecaram, eles transgrediram a lei de Deus, o mandamento de Deus, então o pecado entrou no mundo, o pecado foi inoculado dentro de Adão e Eva, injetado ali no seu interior. Então por isso que o Senhor teve que matar um animalzinho, né, e os vestir a eles, porque quando eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus, e imediatamente o que eles fizeram? Eles fizeram tangas de folhas de figueira e os vestiram, né? Mas quando o Senhor, na viração do dia, foi encontrar com Adão, ele ficou com vergonha, porque ele percebia que estava nu, e se escondeu, ele e a sua mulher, atrás das árvores. Aí Deus, buscando o homem, disse: Adão, onde estás? Aí ele disse para Deus: porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas, literalmente, Adão não estava nu. Eles estavam cobertos com tangas, com folhas de figueira que eles haviam costurado. Mas, irmãos, isso aqui significa que toda a nossa tentativa para tentar cobrir o nosso pecado diante do nosso Deus não tem nenhuma solução. Não vai resolver o problema do nosso pecado. Porque se nós pecamos, é necessário que haja um derramamento de sangue
Por isso que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A vestimenta de pele. Porque houve um derramamento de sangue. Então, pelo sangue, pela pele ali, aquele animalzinho que Deus havia matado é uma figura de Cristo. É uma figura do Cordeiro que foi imolado lá naquela cruz. Só lembrando uma coisa aqui fundamental, meus queridos. A obra da cruz ela tem 2 aspectos fundamentais. Primeiro que a cruz, ela trata com aquilo que nós somos. A cruz vai tratar com o meu e o seu pecado. A cruz vai fazer com que o nosso pecado no corpo de Cristo sobre o madeiro seja crucificado e seja morto. Agora, aqueles pecados que nós cometemos antes de morrermos com Cristo na cruz, o sangue de Cristo, ele perdoa, ele lava, ele purifica. Purifica significa tornar puro, mais branco do que a neve, mais alvo do que a neve. Nós cantamos aquele cântico, mais alvo do que a neve, já estou. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo, ele é sem dúvida nenhuma o presente mais precioso que o nosso Pai Celestial deu à sua igreja. Contudo, meus irmãos, muito pouco cristãos entendem o seu valor e a sua virtude. Queridos, esse texto aqui é maravilhoso. Então, todo o Antigo Testamento, no que concerne aos animais, estão apontando para o sacrifício de Cristo lá naquela cruz. Quando Cristo ele levantou o cálice na última ceia da Páscoa, lá em Lucas capítulo 22, versículo 20, ele disse o seguinte: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Está vendo aqui? A preciosidade que é este sangue e a profundidade que ele tem. Este sangue da nova aliança, porque a velha aliança, aqueles animais que eram todos sacrificados no antigo pacto, eles cobriam os pecados. Eles não purificavam os pecados, porque eram sangue transitórios, tinham que matar muitos animais. Mas Cristo não. Ele, com o sangue da nova aliança, ele derramou seu sangue lá naquela cruz, em meu favor, em seu favor. E hoje, quando Deus olha para nós, ele nos vê através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos aceita não por aquilo que eu e você fazemos, mas por aquilo que Cristo fez lá naquela cruz. Eu e você, quando cremos no Senhor, nós somos aceitos pelo Pai na pessoa do Filho, por aquilo que ele fez. Então, não tente aí se esforçar para querer ser mais santo do que o outro, que você não vai conseguir. Santidade é a vida de Cristo habitando em mim e sendo formada em mim. E o sangue de Cristo ele já nos purificou de todo o nosso pecado. Irmãos, quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, nós percebemos que imediatamente ele se escondeu de Deus. Porque antes de Adão pecar, Adão desfrutava Deus e estava ali em sua presença todo o tempo. Mas, após Adão ter pecado, ele escondeu-se de Deus. O pecado sempre resulta em separação de Deus. Porque quando você ler a palavra, a Bíblia, com bastante cuidado, você irá descobrir que após Adão pecar, Deus disse para ele: Adão, Deus, aliás, não disse para ele: Adão, que fez você? Pelo contrário, Deus disse: Adão, onde está você? Deixa eu colocar aqui em outras palavras. Deus, ele não está tão preocupado com os pecados que você possa cometer, quanto com o fato de seus pecados separarem você dele. Portanto, meus irmãos, o melhor é não pecar, porque pecado é separação de Deus. Lá no livro do profeta maior, Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz assim:
que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que nos separa de Deus é os nossos pecados. Mas Cristo veio a este mundo, ele lá naquela cruz, ele verteu todo o seu sangue. A cruz tratou com o pecador, tratou com o corpo do pecado, mas o sangue de Cristo veio tratar com os nossos pecados, todas as maldades, todos os pecados que nós havíamos cometido anteriormente. O sangue não só perdoou, mas nos purificou de todo o nosso pecado. O pecado significa morte. O pecado separa o homem de Deus. Mas Deus em Cristo veio para unir o pecador a Deus, mas para isso ele teve que arrancar, destruir, matar a sua natureza perversa, a sua natureza pecadora lá na cruz, no corpo de seu filho. Agora, meus amados, lembre-se sempre disso. Deus o ama, mas ele abomina os seus pecados. Porque enquanto os seus pecados permanecem, Deus tem de manter-se afastado. Porque o nosso pecado nos afasta de Deus, queridos. E para Deus vir até nós e habitar em nós, os nossos pecados precisam ir. Em primeiro lugar, sabemos que Cristo na cruz, ele já tratou com o nosso pecado. Lá naquela cruz, Cristo tirou o nosso pecado. Tem um texto muito precioso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que a Bíblia diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, olha que texto maravilhoso. Esse texto aqui é tão lindo porque ele fala, aponta para aquilo que Cristo fez lá naquela cruz, em meu favor, em favor de toda a humanidade. Jesus morreu a minha e a sua morte. Então ele teve que tirar o pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Jesus Cristo tirou o nosso pecado? Ele morreu na cruz, mas a mesma Bíblia que afirma que Jesus morreu, também nos informa que nós fomos atraídos nele. Jesus disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que gênero ou tipo de morte havia de morrer. Então Jesus, todos nós sabemos que ele morreu numa cruz. Então a nossa atração se deu lá naquela cruz. Ele morreu, mas nos atraiu nele, nós fomos colocados nele. Então, vocês devem se recordar, quando Cristo ele rendeu o seu espírito, nós estávamos nele. Se Jesus morreu naquela cruz, nós também temos que crer que morremos. Porque Romanos 6,6 traz esta linda informação. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então esta é uma verdade tão linda e rica da palavra de Deus, que Jesus morreu e eu também morri com ele. O meu pecado foi destruído, mas eu, na minha vida pregressa, tinha cometido muitos pecados. O que eu vou fazer com eles agora? Pedir perdão para Deus? Não. Deus já me perdoou quando eu criei que eu morri com ele. Porque a obra da cruz ela tem dois aspectos infalíveis. Primeiro, a cruz trata do velho homem, daquilo que você é, daquilo que eu sou. Trata do nosso pecado, destrói, mata, arranca de nós o pecado. Mas lembra que nós tínhamos cometido, antes de morrermos com Cristo, inúmeros pecados, fonte, geradora do pecado que habitava em nós. Então aqueles pecados precisam ser tratados. Por isso que o sangue de Jesus Cristo, ele veio com uma finalidade, ele foi derramado. O sangue precioso de Jesus, ele foi derramado para lavar os meus pecados, para perdoar os meus pecados e para purificar os meus pecados. Lá em 1 Pedro, a Bíblia diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 18 e 19, é um texto tão lindo das Escrituras Sagradas, que nós temos a seguinte informação. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Está vendo aqui, meus irmãos, que texto mais lindo? Fomos lavados, purificados pelo precioso sangue de Cristo. Nós já fomos perdoados. Nós já fomos completamente purificados. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, meus irmãos, nós temos uma informação na palavra de Deus que o sangue de Cristo não vai nos purificar. Por quê? Porque nós já fomos purificados quando cremos no Senhor Jesus em nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. O sangue de Cristo é precioso e já nos purificou de todos os nossos pecados. Então nós temos que crer na palavra de Deus, e quem crê na verdade da palavra de Deus consegue descansar, consegue ter paz de consciência, porque o sangue de Cristo purificou a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, lá na cruz, Jesus, ele nos fez participantes de sua morte. E logo, o nosso pecado foi removido. Isto é maravilhoso. É quando cremos em nossa morte com Cristo que o nosso pecado é tirado de nós inteiramente. E, consequentemente, nos tornamos livres completamente. Lá em Zacarias, anote bem esse texto aqui. Zacarias, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia ela diz assim, é um texto tão glorioso, tão lindo, tão precioso. Esse versículo me enche de alegria. Zacarias 3:9, a Bíblia diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Meus irmãos, qual foi o dia em que o nosso Senhor Jesus tirou a iniquidade desta terra? Não é iniquidades, é iniquidade. Significa que o nosso pecado foi tirado. Foi o dia em que Cristo morreu naquela cruz. Ele morreu, e ali no corpo dele, sobre o seu corpo, o meu pecado também foi crucificado e foi morto. E ele me libertou do meu pecado. Jesus, ele é muito radical, percebe? Tem outro texto que afirma esta verdade tão maravilhosa sobre este maravilhoso dia em que o Senhor tirou a iniquidade desta terra. Sabe qual texto que é? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 4, o versículo 12 apenas, que diz assim, olha que lindo esse texto. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que lindo esse texto aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isto é maravilhoso, meus irmãos. E esta obra da cruz foi por mim e por você. Foi por mim e por você, lá naquela cruz. Tem um texto também em Apocalipse, capítulo 7, versículo 10. Nós temos uma declaração tremenda da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Por isso que ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Por isso que não há salvação em nenhum outro. Queridos, o pecado, o nosso velho homem, a nossa maldade e nossa suposta bondade, tudo foi incluído em Cristo, foi crucificado e morto.
Eu e você, quando cremos nesta obra, nós fomos libertos, nós somos libertos. Tem um texto lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22, que a Bíblia diz assim: veja que lindo, meus irmãos. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha que coisa linda. Agora, não antes e nem depois. Agora, quando eu creio em minha morte com Cristo, a palavra fala, libertados do pecado. O pecado é a fonte produtora de pecados. Quando nós destruímos o pecado, os pecados não vai mais surgir, mais aparecer, porque a fábrica foi destruída. E lá na cruz, no corpo de Cristo, o nosso velho homem foi destruído. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, seja destruído. E nós nunca mais venhamos a servir o pecado. O pecado, ele é um senhor. É uma pessoa que domina o ser humano. Mas quando nós morremos para ele, que domínio que ele vai ter sobre aquele que morreu? A palavra fala que o pecado não terá domínio sobre vós. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Isto é maravilhoso. Então, fomos libertados do pecado, e não só libertados do pecado, mas fomos transformados em servos de Cristo. Por isso que o nosso fruto agora é o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmãos, o problema do pecado já foi resolvido de uma vez por todas na cruz em Cristo, pois a cruz trata daquilo que somos por natureza. Agora tem o problema de nossos pecados, não é? O que fazer com eles? Há somente uma coisa em todo o universo. Não é pelo muito orar, nem por muita lamentação, nem por ritual, penitência, promessa de ser melhor, nem por um período de espera, pois nada disso irá resolver o problema dos nossos pecados, senão o sangue precioso de Cristo. Eu já me referi aqui no início, mas quero citar de novo aquele texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Jesus, graças a Deus, ele já derramou o seu sangue precioso lá naquela cruz, em meu e em seu favor. O sangue já foi derramado. Tem um texto lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, nós lemos assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, meus amados, nós temos, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A palavra remissão significa o resgate. Ele nos perdoou, nos lavou, nos purificou e nos resgatou. Nós somos comprados por preço. Por preço lá naquela cruz. Preço de sangue. Então, Jesus pagou um preço muito alto. Todo o seu sangue precioso, seu sangue puro, o sangue que tem poder de nos tornar santos, de nos tornar puros diante do Pai. 3 vezes santos. É o sangue de Jesus que foi vertido, que foi derramado. Enquanto ali aqueles soldados cravaram ele naquela cruz, quando fincaram aqueles pregos ali nas suas mãos e pés, e o seu rosto vertendo aquele sangue é o sangue divino. A Bíblia diz que é o sangue de Deus, é o sangue precioso. O sangue de Cristo foi todo derramado. Ele derramou toda a sua alma na morte. A palavra alma é vida, e vida da alma, e a vida está no sangue. Então ele derramou toda a sua vida ali naquela cruz, para que o meu e o seu pecado não fosse apenas perdoado, mas lavado, mais purificado e tornado mais alvo, mais branco do que a neve. É o sangue de Cristo. Irmãos, nós já fomos perdoados, nós já fomos purificados. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que é pelo sangue de Cristo que os nossos pecados são
todos perdoados, lavados e purificados. Não me importa quantos pecados você que me ouve cometeu, ou quão arraizadas nossas ofensas possam estar. O sangue, ele clama. Conforme diz a expressão de Isaías, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim, olha que texto lindo, meus irmãos. E graças ao Senhor, porque está escrito na palavra de Deus, portanto é a verdade. Temos que crer. E tudo que foi escrito foi para nós. A palavra fala assim, Isaías 1, verso 8. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, brancos. Está vendo, irmãos? Essa palavra aqui, escarlata, significa manchado de vermelho escuro. Ainda que os nossos pecados sejam manchados com uma sujidade escuro, eles se tornarão brancos como a neve. Olha que lindo. Não existe coisa mais branca do que a neve. A ideia aqui de purificação. Deus está dizendo, olha, eu vou lavar vocês e vocês ficarão brancos como a neve, como a lã. O que faz isso em nossa vida? É quando nós recebemos, pela fé, o sangue de Cristo, que nos perdoou, nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Isso é tão precioso, meus amados. Nós já fomos perdoados. E o sangue que Cristo derramou naquela cruz foi para Deus. Foi para Deus. Vocês se lembram que, antigamente, quando aquele sangue que, lá na festa da Páscoa, do Antigo Testamento, quando a última praga que Deus disse para Moisés que, olha, nesta noite o anjo da morte vai passar sobre toda a terra do Egito. E todo primogênito que não houver sangue na porta vai ser morto, vai ser ceifado. Então Moisés orientou todo o povo de Israel a que matasse o cordeirinho e colocasse ali o sangue com aquele sopro nas vergas das portas, para que quando fosse meia-noite, o anjo da morte, vendo o sangue, não entraria naquela casa e os primogênitos não morreriam. E assim foi feito. E meia-noite, o anjo passava ali, todas as portas que não tinham sangue, era morto aí todo o primogênito. O filho de Faraó morreu porque não tinha sangue na porta. Mas o povo de Israel, eles não morreram. Por quê? Porque havia sangue bem na verga da porta. Agora, Deus não estava preocupado com quem estava lá dentro. Desde que tinha sangue na verga da porta, ele passava por cima. Páscoa significa passar por cima. Então não importa quem estava dentro daquela casa, se era assassino, bandido, ladrão, prostituta, nada disso. Quando ele via o sangue, ele passava por cima. Não entrava e não matava. Vocês estão vendo, meus irmãos, como o sangue de Cristo tem um valor imensurável? Amados, este é o maravilhoso refrão do céu. Temos lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro e tornando-as brancas. Irmãos e irmãs, essa aqui é a experiência na terra, pois ninguém jamais foi limpo, exceto nesta fonte, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos deixa purificados e preservados de todo mal. Isso é ilustrado lá no livro de Êxodo, onde eu já me referi aqui. Alguns dos filhos de Israel poderiam ter sido tão pecadores quanto os egípcios. Mas mesmo assim, quando Deus enviou o seu anjo para ferir todos os filhos primogênitos da terra do Egito, ele não disse: quando eu ouvir os vossos bons comportamentos, passarei por vós. Deus não exigiu que os filhos de Israel orassem, ou fizessem penitência, ou prometessem comportar-se bem. Nada disso, meus irmãos. Deus deu ordem a eles para imolar o cordeiro pascal e aspergir o sangue do cordeiro sobre as ombreiras das portas. Veja o que Deus disse lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. A Bíblia diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue,
passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha aqui que coisa importante, irmãos. Deus está dizendo que o sangue seria por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando Deus visse o sangue, ele passaria por cima, por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Talvez dentro daquela casa estivesse bandidos, ladrões, assassinos, prostitutas, pessoas hipócritas, monstros, estrupadores. O sangue nos purifica, meus irmãos. Qual é o pecado nesse mundo que Deus não pode perdoar? Qual é o pecado que você cometeu que o sangue de Cristo não pode te purificar? A não ser que você não creia. Se você não crê neste sangue purificador, a tua vida será um sofrimento só. Mas quando você crê que lá naquela cruz este sangue bendito foi derramado em seu favor, você pode ter certeza que você já foi perdoado. Que você já foi perdoado plenamente e completamente. Então, lembra lá quando Balaque, ele assalariou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Porque Balaque, ele via iniquidade no povo. Mas, irmãos, Deus não via iniquidade. Por quê? Porque Deus contemplava aquele povo pelo sangue de Cristo. Então, lá em Números capítulo 23, versículo 20 e 21, a Bíblia diz assim: eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou. Não posso revogar. Agora, veja o versículo 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale feitiçaria, encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Está vendo aqui que coisa mais linda, irmãos? O sangue de Cristo, ele nos cobre. Não só cobre, mas como nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo não é para expulsar demônios. A gente vê aí uma pastorzada expulsando o Cristo através do sangue de Cristo. Não existe na Bíblia. O sangue só tem uma função maravilhosa. Não para expulsar demônios. Se expulsar demônios, se expulsa em nome de Jesus. Mas o sangue de Cristo tem uma função de lavar os nossos pecados, de perdoar os nossos pecados e de nos purificar os nossos pecados. Não tem outra função, irmãos. Pessoas falam: Deus, me guarda aqui no teu sangue. Não é nada disso. Nós somos guardados em nome do Pai. Nós temos que ler a Bíblia com bastante cuidado para compreender as Escrituras, senão nós começamos a crer em tudo aquilo que os homens estão pregando por aí. Nós temos que examinar a palavra de Deus para ver se as coisas são de fato assim. Porque senão nós estamos perdidos, irmãos. Nós temos que voltar para a verdade da palavra de Deus e ficar com aquilo que está escrito. O sangue de Cristo expulsa demônios. Mentira! Isso não está na Bíblia. O sangue de Cristo, ele nos purifica, perdoa pecados, lava pecados e nos purifica os nossos pecados a ponto de os nossos pecados se tornarem mais brancos do que a neve, mais alvos do que a neve. Agora, se expulsa demônios, sim, com o sangue de Cristo. Está vendo? Então, nós temos que observar que Deus, para aquele povo lá que estava lá, dentro ali daquela casa, Deus não olhava que tipo de pessoa estava dentro da casa. Quando Deus via o sangue, ele apenas passava por cima. O sangue, meus amados, é para a satisfação de Deus e não nossa. Ele disse: quando eu, não você, vir o sangue. Então, quando Deus viu o sangue, e Deus ficou satisfeito com o sangue de Cristo. Se Deus ficou satisfeito com o sangue de Cristo, então, meus irmãos, nós temos que estar satisfeitos também. Está me entendendo? E hoje, à destra do Pai, está sentado o nosso Senhor com o seu sangue precioso. Fazendo o quê? Fazendo expiação pelos meus pecados, pelos seus pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Hebreus 9, verso 2, afirma esta verdade. Hebreus 9, 12, a Bíblia diz assim:
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Queridos, o sangue de Cristo está agora diante de Deus o Pai. Nesse momento, diante do Pai, está o sangue de Cristo. Vamos dar uma olhada aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus. Marque aí, Hebreus 9, versículo 24, a Bíblia diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele compareceu agora, neste momento. Ele está diante de Deus com seu precioso sangue, recebendo pecadores e pecadoras. Está me compreendendo, irmãos? Nós fomos purificados pelo sangue, agora nós estamos preparados para estarmos na presença do Pai. Porque sem o sangue de Cristo, ninguém pode estar na presença do Pai. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Santo dos Santos é a presença do Pai, é o trono da graça. Então é para nós entrarmos com ousadia no Santo dos Santos, na presença do Pai, pelo sangue de Jesus. Porque sem o sangue de Jesus, ninguém consegue estar diante dele. E Deus, quando nos vê, Ele nos vê pelo sangue. Olha, meus irmãos, hoje, ninguém pode olhar para o céu e ver esse sangue. Mas, no entanto, nós sabemos pela palavra de Deus que este sangue, ele está lá. Ele está falando por cada um de nós. Isto nos emociona, porque o sangue de Cristo fala. Hebreus, capítulo 12, versículo 24, a Bíblia diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então este sangue está diante do Pai e é um sangue que fala, que responde por mim e por você. Irmãos, que segurança nós temos em Jesus Cristo. Então não seja um servo negligente. Procure com todas as suas forças amar esse Cristo. Procura se envolver com os irmãos que confessam essa verdade. Procura, não fica aí negligenciando. Tem pessoas que domingo não vai na igreja cedo porque fica dormindo. Tem pessoas que arrumam tanto. Deus nos dá para nós a semana inteirinha. E domingo de manhã nós temos, cansado, vamos dormir até mais tarde, vamos só à noite, quem vai à noite não vai de manhã. Misericórdia! São os crentes mequetrefes, uns crentes fajutos que não honram o sangue de Cristo. Uns crentes que estão aí caminhando para o inferno, vão para a igreja para aplacar a sua consciência pesada. Não, eu já fui na igreja, então eu sou um crente. Você pode ser crente. Quem é crente é irmão do diabo, porque até o diabo crê e estremece. Agora, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, são aqueles que passaram pela cruz, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, e o sangue de Cristo os purificou de todos os pecados. E eles têm prazer de se reunir como igreja, como corpo de Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Irmãos, Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel apelou e prevaleceu. Seu grito era vingança e Caim foi punido. Agora o sangue de Jesus apela e prevalece. Seu grito é: Pai, perdoa-lhes. E os pecadores são perdoados por causa deste sangue precioso. O sangue de Cristo não só fala, mas ele está satisfazendo a Deus a nosso favor. Embora nós não vemos o sangue, mas podemos crer na sua eficácia. É um sangue que tem poder para perdoar pecados, para purificar pecados. E este sangue, meus amados irmãos, ele resolve o meu e o seu problema com Deus. Porque se Deus considera o sangue de Cristo suficiente para remover os nossos pecados, nós temos que fazer o mesmo.
Irmãos, todos nós já nascemos culpados diante de Deus. O que é culpa? Culpa é a mancha em nossa consciência. Nenhum detergente neste mundo e nenhum composto químico, nenhum ácido pode lavar a mancha da culpa em nossa consciência. Nem mesmo uma bomba nuclear pode remover essa mancha. Por quê? Porque a nossa consciência, ela exige algo mais poderoso que isso. A nossa consciência precisa do sangue precioso de Cristo, pois somente Ele tem toda a capacidade e suficiência e poder de nos purificar. Hebreus 9,14 expressa essa verdade. Hebreus 9,14, a Bíblia diz assim, olha que lindo. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha que texto lindo, meu querido ouvinte. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. E não só isso, irmãos. O sangue de Cristo nos justifica, nos justificou plenamente de uma vez por todas. Isso é maravilhoso, né? Lá em Hebreus 10, 22, a Bíblia diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. Está vendo, meus irmãos? O sangue de Cristo ele faz isso e nos prepara exatamente para isso. Agora, quando cremos no fato, nós somos purificados totalmente pelo sangue de Cristo. Mas quando não cremos e achemos que cremos, nós ficamos perturbados e sem paz. A nossa inclinação natural é buscarmos em nós mesmos ou nas coisas alguma coisa que possa constituir, junto com o sangue de Cristo, o fundamento da nossa paz. Olha, meus irmãos, existe uma falta lamentável de compreensão e clareza sobre esse ponto vital. Como se verifica pelas dúvidas e receios com que muitos do povo de Deus são afligidos. Por quê? Porque nós somos inclinados a pensar nos frutos do Espírito em nós, em vez de pensarmos na obra de Cristo por nós, como fundamento da nossa paz. Ou o sacrifício de Cristo é suficiente ou não é? Se é suficiente, por que essas dúvidas e temores? As palavras dos nossos lábios confessam que a obra está consumada, mas as dúvidas e temores do coração declaram que não. Irmão, todo aquele que duvida do seu perdão perfeito e eterno nega, tanto quanto lhe diz respeito, o cumprimento do sacrifício de Cristo. Querido ouvinte, o sangue de Cristo nos aproximou de Deus, o Pai. Vamos ver aqui Efésios capítulo 2, verso 13 e 14. Olha que declaração linda das Escrituras Sagradas. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora, graças a Deus que agora, né, meus irmãos? Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Amados irmãos, a paz chegou até nós por meio do sangue da sua cruz. E Colossenses 1:20, a Bíblia diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha, meus irmãos, nós estamos eternamente protegidos pelo sangue precioso de Cristo. E não somente isso, mas o coração amoroso de nosso Senhor nunca poderá contentar-se com isso. Ele trouxe-nos para perto de si, para que eu e você pudéssemos apreciá-lo, alimentarmos-nos dele e regozijarmos-nos nele. Cristo, meus irmãos, ele se apresenta perante nós como aquele que sofreu o fogo intenso da ira de Deus, a fim de ser, neste maravilhoso caráter de Cordeiro,
alimento para a minha e para a sua alma que já foi redimida. Lá no Salmo 37:3, a Bíblia diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Qual que é a verdade? É essa? Ele falou lá para nós em João 6, verso 57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que é alimentar da verdade? Significa alimentar do próprio Cristo. E com o sangue na verga e umbrais da porta, podemos comer o cordeiro tranquilo. Não é verdade? Aquele cordeiro assado, que lá o povo de Israel comeram no dia da Páscoa. O sangue estava do lado de fora, então eles podiam se alimentar do cordeiro pascal. Assim também é nós. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E Jesus fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, o nosso coração ele deve guardar sempre a lembrança viva de que toda a verdadeira comunhão está inseparavelmente ligada com a redenção efetuada. Crer que se pode ter comunhão com Deus sobre qualquer outro fundamento é imaginar que Deus pode ter comunhão com o pecado. E isto é inconcebível. A alma que se aproveita da liberdade, da graça divina e da redenção que há na pessoa de Cristo Jesus para continuar no pecado, prova claramente que não compreende nem a graça e nem a redenção e nem a purificação dos seus pecados. A graça não somente salva a alma com uma eterna salvação, como também lhe dá uma natureza que se deleita em tudo que pertence a Deus. Nós somos feitos participantes da natureza divina, a qual não pode viver no pecado, porque nós somos nascidos de Deus. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. A cruz já tratou com cada um de nós, e o sangue de Cristo, o sangue precioso, já tratou com os nossos pecados que nós cometemos anteriormente. Aleluia, que delícia, não é verdade? Então agora, meus irmãos, nós podemos celebrar a festa, a grande vitória do nosso Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, olha que texto lindo. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Também tem outro texto, lá no Salmo 89, versículo 15, que fala sobre essa festa. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Isso é maravilhoso. Então, graças ao Senhor que nós podemos descansar na suficiência da obra consumada de Cristo lá naquela cruz. Então, Ele, pelo seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, nos perdoou dos nossos pecados e também nos purificou de todos os nossos pecados. O que faz isso é o sangue de Cristo. É aquele sangue maravilhoso que foi derramado em meu e em seu favor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Bendito Senhor, muito obrigado porque lá naquela cruz, todo o teu sangue foi derramado, foi vertido, para que os nossos pecados fossem perdoados, lavados e purificados. Oh Pai, como é bom poder chegar diante de Ti pelo sangue de Cristo, porque nós temos essa plena convicção de que através do sangue Tu nos ouve, porque Tu nos vê através do sangue do Teu Filho, totalmente perdoados e purificados. Obrigado pela obra da cruz, porque na cruz, no corpo de Teu Filho, nós morremos com Ele. E hoje Cristo é a nossa vida. Obrigado, meu Pai, que esta Tua palavra possa falar aos nossos corações e nos encha de alegria, nos encha com Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Queridos, bom dia a todos, graça e paz.
queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. mas lembra tudo que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida ele me deu, para poder viver. E mesmo na tribulação, poder agradecer. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. Tão grande amor não pode